Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais um Papos Aleatórios de um trabalho qualquer. Não sei em qual momento você está nos escutando, mas eu gostaria de deixar registrado que hoje é o dia 23 de julho de 2020. Ainda estamos no meio de uma pandemia e também um fato bem curioso, né? Uma nuvem de gafanhotos ainda está vindo em nossa direção. Como eu comentei, como eu comentei, pessoal, acho que foi no episódio 6, 6 é bom, né? Acho que foi no episódio 6, Isso aí. nós tínhamos esse problema, a nuvem de gafanhotos ainda estava a uma certa distância, então ela se disseminou um pouquinho, se espalhou um pouco mais. A princípio, alguns estudiosos disseram que ela iria estar seguindo para o Uruguai, mas a princípio ela ainda está em linha reta com o Brasil e está a cerca de 90 quilômetros da fronteira do Rio Grande do Sul. É o maior, lembrando que o Rio Grande do Sul ainda está em estado de alerta. Foram disponibilizadas várias aeronaves com para bombardear com agrotóxicos. Então, realmente esse é um fator que está nos preocupando um pouco mais, não tanto nós aqui em Santa Catarina, mas principalmente o pessoal do Rio Grande do Sul. A pasta hoje do desenvolvimento, pasta que cuida do governo que cuida desse ataque, esse bombardeio, está realmente investindo nessas estratégias, porque realmente vai comprometer muito, muito, tanto a parte de alimentos. Estamos bem no meio de uma safra de inverno, então muitos alimentos seriam prejudicados, até mesmo rações para animais que são destinados para abate. E isso realmente é uma das nossas grandes preocupações hoje. Eu achei muito interessante trazer, porque está muito próximo, e isso quer dizer que coisa de 2, 3 dias, se não e partir para o Uruguai, ela realmente estará entrando na fronteira e estará entrando no Rio Grande do Sul. Pessoal, é, desde o início do episódio, eu gostaria de lembrar vocês, nos sigam, por favor, no nosso Instagram, hoje o Paduto Underline Podcast. Por favor, estamos lá. E lembrando, tá? Para você que já ouviu o nosso último episódio, o episódio da Bianca, para você que já ouviu o nosso último episódio também do Bruno Darot, e-commerce, marketing pessoal, estamos recebendo ótimos feedbacks. Muito obrigado, nos deem feedbacks, isso melhora a nossa experiência, faz com que nós passamos para vocês aquilo que vocês querem, tecnicamente, né? Então, por favor, Paduto Underline Podcast no Instagram, Paduto Podcast no YouTube, para você que quer acompanhar as apresentações e quer ver como você pode dar uma virada de chave na sua vida profissional, nos siga no YouTube e acompanhe essas apresentações, porque eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês, tá? Eu vou estar passando para o John, ele vai estar se apresentando também novamente e vai estar dando sequência a esse episódio, tá? E a princípio era isso. Vamos lá, porque esse episódio vai ser fantástico. É um Isso aí, episódio obrigado. é um episódio fantástico, um atrás do outro, né, cara? Meu Deus do céu. Ao mesmo tempo que o 2020 não termina mais, a gente também não falta assunto para falar, né? É isso aí. É verdade. Mas é isso aí, galera. Pô, muito legal a gente poder estar de novo aí, conversar mais uma vez. E depois da explosão de cabeça que a gente teve com a Bianca, né? Em 1h30 de episódio aí, falando bastante, mas foi realmente muito bom. E aí a gente conseguiu emplacar outra pessoa muito top para falar hoje. Hoje o tema vai ser sobre perfil profissional, profissionais multidisciplinares. Eu acho que vocês vão gostar demais. E a pessoa convidada de hoje é um colega de trabalho nosso, né? É o cara da nossa convivência aí. A gente já tem aprendido bastante com ele, a gente tem o privilégio de poder trabalhar com esse cara. É o Martin Decker. Mas antes de passar para o Martin Decker, eu acho que o Cris tem uma coisa bem interessante para falar. Vai lá, Cris. Então, olha eu aqui de novo. Olha eu aqui no Paduto novamente. Os 3 Padutos aí, toda sexta-feira lançando para vocês o podcast e lançando também para vocês no YouTube. Agora a gente vai tentar tirar todo dia que sair o podcast, vai sair também o vídeo no YouTube. Fiquem antenados, viu, galera? Curtam e também compartilhem com os seus amigos. Deixe seu like, se inscreva no canal, assine o sininho, para que a gente possa, sempre que estiver postando alguma coisa, esteja passando para vocês e chegue rápido até vocês esses nossos episódios. E engraçado que nesse episódio, eu estava fazendo uma leitura e tudo mais sobre os Estados Unidos, sobre algumas legislações dos Estados Unidos, gosto um pouco dessa área e
me veio uma lei, eu fui ler uma legislação de 91 que fala sobre a lei Ghostbuster. Vocês conhecem essa lei? Martin, conhece essa lei? Não faço ideia. Não faço ideia. Ghostbusters, Caça-Fantasma? Eu ia perguntar justamente isso. Tem tudo a ver. Sabia que tem tudo a ver? Nossa. Olha só, nos Estados Unidos, essa lei está vigorando desde 1991, e a pessoa que quiser vender uma casa nos Estados Unidos, que tiver a fama de ser mal assombrada, a pessoa que for comprar essa casa, ela precisa ser avisada que a casa tem essa fama, porque ela reduz muito o valor do imóvel, certo? Nossa. Então, o custo na aquisição, ela reduz muito. E se a pessoa não avisar, e a outra pessoa for comprar, e tiver essa fama, ela não vai conseguir mais vender essa casa, porque esse processo ele é parado. Ela para na pessoa que adquiriu, entendeu? Então essa legislação, claro, ela é absurda, né? Eu acho que até o Thomas pode falar um pouco sobre isso uma hora dessas. Cara, porque... não conhecia mesmo, mas faz até um pouco de sentido se nós formos olhar até alguns filmes americanos realmente. Eu ia falar, filmes de terror fazem todo sentido agora. Principalmente filmes de terror, né? Nossa, que casa bonitinha e tá barato, tá muito barata e tudo, e compra, morreu 1.000 pessoas na casa, vê fantasma. Cara, imagina o tanto de fraude, imagina o tanto de fraude para tentar fazer a casa parecer mal assombrada. Não é? É bem isso aí mesmo. Então, é essa curiosidade, eu chamo de curiosidade um pouco curiosa, que é o nosso novo produto aqui dentro do Paduto, que seria essas curiosidades que a gente vai trazer para vocês. Agora eu passo a palavra para o nosso querido Martin, que nos dá a honra de recebê-lo em nosso podcast. Martin, a palavra é toda sua e agora a gente vai ficar só quietinho aprendendo. Tentando, né? Vamos ser bem sinceros, né, Cris? Vamos tentar, né? Ficar quieto, né? Ficar quietinho. É verdade, vamos tentar. Pessoal, eu vou falar de vocês, né? Eu vou falar de vocês nesse episódio. Se tem alguém que é profissional multidisciplinar aqui, são vocês três. Então, pessoal, primeiramente, uma honra estar aqui com vocês, tá? É um grande prazer receber esse convite. Eu vou dar sequência, na verdade, no que a Bianca já falou, né, de marketing pessoal, e aqui eu vou entrar um pouquinho mais nas teorias do profissional multidisciplinar, onde que ele se encaixa, como que a gente pode se tornar também um profissional multidisciplinar. Além disso, abordar um pouquinho também sobre o mundo da tecnologia e posicionar algumas skills que esses profissionais multidisciplinares têm, que são interessantes para esse mercado de tecnologia, que é onde a gente atua com maior frequência. John, Thomas sabem bem, o Chris também convive diariamente com isso, então eu vou adentrar um pouco aqui também nesse ponto. Antes disso, quem é o Martin? O que o Martin faz? Por que o Martin vai falar sobre profissional multidisciplinar? Ponto 1. Eu sou gerente de contas na Linsales, gerente de contas sênior, então eu sou responsável pela gestão de todos os projetos que entram na parte de tecnologia da Linsales. Eu sou apaixonado por marketing digital, eu aprendi a gostar disso, de marketing e depois principalmente do digital e também do mercado de tecnologia, então eu me tornei um dos apaixonados por tecnologia. Outro ponto extremamente relevante aqui, eu sou apaixonado por arquitetura e urbanismo. O que isso tem a ver com marketing? O que isso tem a ver com tecnologia? Alguns podem responder simplesmente nada. No meu caso, tem tudo a ver. Eu comecei, a minha primeira graduação foi em arquitetura e urbanismo e depois eu migrei um pouquinho para a área de marketing, para a área de gestão de pessoas, que é o último tópico aqui. Eu sou apaixonado também por gestão de pessoas, que foi algo que eu aprendi a gostar, eu aprendi a amar. Mas, né, vamos falar então o que é um profissional multidisciplinar, como que ele se encaixa nesse mercado hoje. A gente pode simplesmente resumir um profissional multidisciplinar como sendo especialista em determinado assunto, né? Toda pessoa é especialista em determinado assunto, um profissional ele se torna especialista em algo, mas o multidisciplinar aqui, ele vai possuir habilidades gerais, que são diferenciais para ele e que colaboram com a equipe como um todo. Então ele é especialista em algo, mas ele possui habilidades gerais e diferenciais, né, que vão ser diferenciais tanto para ele quanto também para a equipe que ele faz parte. Um profissional especialista, ele tem conhecimento em uma área específica. O seu conhecimento geralmente se limita nessa especialidade. Um generalista, ele tem um conhecimento maior, ele tem conhecimento sobre uma grande quantidade de informações, mas ele não tem uma especialidade. E quando a gente une essas duas capacidades, aí sim a gente chega em um profissional multidisciplinar.
ele tem uma especialidade em algo, ele é extremamente inteligente em um ponto, mas ele também é generalista, ele também entende sobre outros assuntos, ele tem muitas informações no portfólio interno dele, ele consegue apoiar também, ele consegue unir essas duas capacidades para se tornar um profissional multidisciplinar. E aqui eu trago um ponto que é bastante interessante. A gente sabe que tem muitas... Diga, Cris. Pode voltar só o slide ali, por favor? Com certeza. É uma pergunta que eu acho que gera para as outras pessoas também, tanto para o John quanto para o Thomas, para quem está nos assistindo. Então, se eu sou um especialista, eu tenho uma graduação nessa área, e se eu sou um generalista, eu tenho um conhecimento avançado em muitas informações, mas não tenho nenhuma especialidade, nenhuma formação, nenhum diploma, seria isso? Não exatamente. A gente vai falar mais para frente também sobre formações, graduação, pós, mestrado, técnico, eu vou entrar nesse ponto também. Legal. Mas é basicamente isso. Você se torna um especialista quando você acaba executando essa atividade muitas vezes. A prática leva à perfeição, não é mesmo? Então, você se torna especialista quando você coloca em prática uma mesma função durante muito tempo e vai melhorando ela ao longo do tempo. Generalista não. Generalista, você tem conhecimento sobre várias coisas, mas nem sempre você se torna especialista naquilo, né? Você não acaba executando muito tempo. E o executar, o praticar, leva você a se tornar um especialista nisso. Perfeito. Maravilha. Bom, voltando aqui então, quando a gente fala de tecnologia, a gente fala que inteligência artificial, que os robôs estão tomando conta de alguns processos, principalmente na parte de produção. Mas algo que nenhum robô consegue fazer, que é uma habilidade totalmente do ser humano, é o pensamento crítico. O pensamento crítico é entender que nem tudo é preto no branco. E um robô ele não consegue fazer isso, o ser humano sim. O robô, geralmente, as opções vão ser A, B, talvez C. O ser humano já tem um diferencial nisso. Outro ponto, competência cultural. Entender alguns aspectos da pessoa, né, da cultura, talvez do grupo que ela veio, né, do grupo social que ela faz parte. E isso somente um ser humano faz. Um robô não vai conseguir fazer essa distinção entre eles. E também a criatividade. Apenas o ser humano. O ser humano é um ser totalmente criativo, né? Consegue solucionar algumas coisas de uma forma muito específica. Então, aqui são alguns pontos que também vão agregar em um profissional multidisciplinar. Pensamento crítico, competência cultural e criatividade. Mas... Cris, desculpa, Martin. Desculpa Uhum. interromper. Uma coisa que eu achei interessante, eu não me lembro, pessoal, se eu falei, se eu não falei, eu até gostaria eu vou até voltar pesquisando, e qualquer coisa eu gostaria de estar lançando um episódio só em relação a isso. Volta ali um slide, por favor, Martin. Voltando. Principalmente em relação a essas habilidades que somente o ser humano pode executar. Nós somos seres pensantes, eu sempre gosto de utilizar essa referência. Hoje, nós já temos com o avanço da tecnologia, nós já possuímos realmente vários robôs específicos, tá? Hoje, na Alemanha, tem robôs vou falar um pouquinho do mundo jurídico, pessoal. Hoje, robôs na Alemanha, nós temos robôs que, sim, conseguem atender um cliente, diagnosticar qual que é o processo dele e elaborar um modelo de peça para aquele caso, entendeu? Mas aí é que está a humanização. A diferença, o meu ponto de vista, eu sou uma pessoa que eu só consigo fazer aquele padrão, aquele modelo robô, aquele modelo prático, ou eu sou uma pessoa que eu consigo puxar vários insights e realmente humanizar, entre aspas, e realmente humanizar essas minhas habilidades e realmente mostrar o meu diferencial em relação a essas práticas. Eu acho muito, muito, muito interessante nós termos esse pensamento e essa visão, né? Bem, isso mesmo. Maravilha. Bom, pessoal, essa é uma pergunta para vocês. Quem hoje para vocês é referência quando a gente fala em profissional multidisciplinar? Pensem um pouquinho nisso. Se tiverem uma resposta, fiquem à vontade para falar. Precisa ser famoso ou pode ser alguém do nosso próprio convívio? Independente. Uma referência de um profissional multidisciplinar, eu vejo... Vou começar, tá? Eu sempre me meto na frente de vocês, né? Fica beleza. à vontade. Não, manda ver. Uma pessoa que para mim está
eu gosto muito dessa pessoa, até hoje de manhã eu comentei sobre ele na Lean, que é Murilo Gun. Murilo Gun foi um inovador da época dele, em relação de quando começou a se publicar vídeos na internet, se colocar outras situações dentro da rede, e hoje ele tem tido uma ascensão muito grande. É humorista, formado em neuromarketing também, então para mim é um profissional multidisciplinar que eu tenho como referência. Maravilha. Eu vou dar 3 exemplos para vocês, pessoal, de quem eu considero como sendo profissionais multidisciplinares. O primeiro, uma mãe que precisa trabalhar, que precisa cuidar da casa, alimentar os seus filhos, manter tudo organizado. Tem melhor exemplo do que isso? Totalmente uma profissional multidisciplinar. Vou levar mais para o lado corporativo. Um diretor que possui anos de experiência no mercado, possui graduação, pós-mestrado e ainda assim ele continua em busca de conhecimento. Né? Ainda assim ele continua em busca do conhecimento. A graduação dele é no quê? Não sei, não importa. Pós-graduação, provavelmente é uma área que ele se especializou. E o mestrado, consequentemente, ele faz o mestrado para, consequentemente, né, ensinar outras pessoas. Então aí a gente entra em uma área bastante ampla. E por último, um acadêmico que estuda para se especializar em algo, que trabalha para ter dinheiro, e ainda assim ele precisa arranjar tempo para ser produtivo e otimizar sempre o seu tempo. Né? Prazer, Martin. Esse sou eu. É nóis, né? Então. Estamos aí. Bom, todo mundo, né, em algum momento, Thomas, além da gente, acaba fazendo tudo isso, né? A gente está nesse período agora, mas com certeza o Chris e o John também precisam trabalhar, estudar e arranjar uma forma de ser mais produtivo, né? O único que tem um filho aqui é o John, eu tenho 3. Pois é. É aqui, ó. Tem que trabalhar um dia atrás do outro, tem que trabalhar à noite, mas sempre focado. É que a gente também acaba assumindo compromissos fora do trabalho e também fora de casa, né? Por exemplo, eu tenho compromissos na igreja também que acabam tomando tempo, né? Então, querendo ou não, exige um jogo de cintura, né? Também. É isso aí. Totalmente. Bom, pessoal, essa é uma frase bastante conhecida, né? Você é a média das 5 pessoas que mais convive. Na verdade, eu prefiro dizer que você é a média do conhecimento dessas 5 pessoas, da experiência que essas 5 pessoas compartilham com você diariamente quando você convive com elas. Perfeito, né? Se você concorda ou não concorda com isso, eu realizei algumas pesquisas antes de compartilhar essa informação com vocês e de passar esse meu ponto de vista. E tem pessoas que não concordam com isso, que acham que isso não é relevante. Eu acho totalmente relevante porque quando a gente fala em conhecimento, não adianta eu conversar ou estar presente diariamente com pessoas que têm menos conhecimento do que eu, porque eu não vou aprender em nada com isso. Então é sempre importante que a gente se espelhe em pessoas que já fizeram mais do que nós, elas já têm mais experiência, porque consequentemente eu vou ter mais conhecimento disponível para mim. E aí sim, se eu quero me tornar um profissional multidisciplinar, que é especialista em algo, ou que é generalista, eu vou precisar de mais conhecimento, independente da área. Bom, e sempre que eu aprendo algo novo, eu vou receber um pouquinho da teoria daquilo. Sempre que eu aprendo outra coisa nova, eu vou receber mais um pouquinho de teoria. O que é legal a gente fazer com essa teoria? Colocar em prática. Praticar é sempre importante. E eu vou praticando e praticando e praticando e praticando. E chega um momento que eu vou valorizar esse conhecimento que eu tenho a ponto de querer ensinar ele, a repassar. E, consequentemente, eu vou querer aprender mais ainda sobre aquilo. Então, eu gosto muito disso. Primeiro eu vou aprender algo, depois eu vou praticar, depois eu vou valorizar, depois eu vou ensinar e aí, consequentemente, eu vou tentar aprender algo novo, ou eu vou aprender aquilo de novo. As coisas mudam, tudo muda no mercado hoje. Então, não adianta eu ficar com conhecimento de 2000, 2010, achando que em 2020 ele vai me servir, porque tudo muda, principalmente quando a gente fala de tecnologia, né? Muda rápido demais até. Muda rápido demais, muda rápido demais. E tem um ponto, né, Thomas? O processo de aprendizado ele é lento. A gente se aprimora com base em competência, em habilidade, em conhecimento, em comportamento e nos nossos próprios valores. Esses valores, eles são adquiridos e eles são modificados por meio de estudo, por meio de experiência, por meio de formação, de raciocínio, de observação, de muitas coisas.
né? Esse processo de aprendizado, ele é lento, mas a gente consegue aproveitar ao máximo com base em toda a nossa experiência e mudar isso sempre que for necessário. E sobre esse fato que você mencionou anteriormente, ali em relação às habilidades, em relação aos conhecimentos e Uhum, colocá-los em prática, você crê que a pessoa que entra, digamos assim, me colocar como exemplo, tá? Depois eu acho que os rapazes podem até citar. Se eu entro com uma experiência X, com um conhecimento X, e ao longo do tempo eu posso mudar até mesmo valores que eu tenho após esse conhecimento adquirido, os valores depende, né? intrínsecos que eu tenho, Uhum, há uma depende. alteração É, disso. consequentemente, sim. Você vai mudar o seu ponto de vista, né? Com base nas experiências. Eu acho que é mais aquele, é mais um raciocínio, Cris, de adaptação, né? Isso, era bem isso que eu queria colocar. É Melhorar. aquela questão que assim, você pega um cachorro, eu não sei se já desse exemplo, gente, mas esse é um exemplo que fica muito na minha cabeça. Você pega um cachorro recém-nascido, coloca ele dentro de um quarto fechado, todo escuro, e ele vai ficar lá 60, 80, 90, 120, 6 meses se você deixar, sem ver a luz do dia, né? Uhum, Quando ele sai para fora, a gente não sabe se ele vai conseguir se adaptar à luz do dia com o tempo, ou se ele vai querer voltar para o escuro, ou se ele vai morrer. Só que um dos três uhum. vai acontecer, né? E essa experiência já foi realizada e muitos cachorros morreram porque nunca tinham visto a luz do dia e não se acostumaram. E muitos cachorros e poucos cachorros acabaram se adaptando realmente à luz do sol e sobrevivendo, entre aspas, vamos dizer assim, né? Interessante. Bom, pessoal, falando em soft skills e hard skills, acho que vocês já ouviram falar sobre isso, já devem ter pesquisado também sobre, e devem conhecer as próprias hard skills de vocês e também até que ponto vocês têm essas soft skills. Para quem não conhece, eu trago aqui uma pequena definição sobre os dois. Hard skills são habilidades profissionais de vocês que podem ser mensuradas de alguma forma, seja através de curso, de treinamento, de workshop. Resumindo tudo isso para facilitar. As hard skills, elas são as aptidões técnicas de um profissional, enquanto as soft skills, que são muito valorizadas no mundo atualmente, são aptidões mentais. É a forma como eu lido com fatores emocionais, né? É a forma como toda a experiência psicossocial que eu tenho, né, através de comunicação interpessoal, proatividade, forma de resolver conflitos, tudo que está relacionado com a parte emocional, fator emocional, são soft skills. E não é algo que eu vou nascer sabendo disso, não mesmo, né? Eu vou acabar criando isso, aprendendo isso ao longo do tempo. Da mesma forma que hard skills eu faço curso, treinamento e workshop para me especializar, ou qualquer outro cursinho, etc. É uma forma de me especializar naquilo que no final do dia eu vou ser rotulado. O Martin é graduado em tal coisa, o Martin é especialista em tal coisa. Mas as soft skills, né, estão muito dentro de quem é você, estão dentro das aptidões mentais. Bom, Aham. pessoal, qual que é a importância disso no mercado de trabalho, né? Onde que eu vou colocar soft skills e hard skills? As hard skills, elas foram por muito tempo a principal fonte de análise no momento de contratar um profissional. Isso não acontece mais atualmente. Não adianta um gestor ou um diretor contratar um profissional tecnicamente capacitado, mas que ele não tem capacidade para lidar com ambientes de pressão, que ele não entrega resultado ou que ele não tem a capacidade de realizar um trabalho colaborativo com outros profissionais. Uhum, E eu chego nisso, né? A fé, ela move montanhas e pode ter certeza que a vontade ajuda muito. A fé, uhum. a fé, ela vem muito de encontro com as minhas hard skills. Se eu sou capacitado tecnicamente para isso, consequentemente eu vou crer que, né, só por fé mesmo, só eu vou acreditar que eu vou conseguir mover uma montanha. Só que as minhas soft skills, os fatores emocionais, que estão atrelados à vontade, eles vão ajudar e muito nesse ponto, né? A montanha não vai se mover sozinha só de pensar que ela vai se mover. Aí entra a vontade também. E aí, eu lanço uma pergunta para vocês, né, Chris, John e Thomas. O que que vocês aprenderam ao longo desses anos e de toda a experiência que vocês tiveram profissional e pessoal? Eita, que pancada. Eu acho que assim, uma das coisas que a gente percebe, talvez
Para mim isso fica um pouco evidente depois que você sai da faculdade, né? Você percebe que muitas vezes pessoas que eram estudantes brilhantes na faculdade acabam não sendo profissionais tão brilhantes, né? Então, às vezes eu tenho a impressão que a pessoa ela sai com ela não consegue transpor o mesmo nível de, vamos dizer assim, de aplicabilidade que teve na faculdade e na vida profissional depois, né? Teoria é uma, prática é outra, né? Exatamente. Isso aí. Pessoal, claro, veio uma pergunta meio de impacto, assim, né, para vocês verem que a gente não tem pauta. Realmente eu não tinha visto essa parte aí dos slides, não, eu já tinha pensado um pouquinho mais. Na verdade, o Martin, ele segurou o máximo, né? Ele Ele segurou as segura. informações ali pra gente pegar a gente no Não, punch beleza. aqui, ó. Beleza. Mas assim, gente, claro, as minhas experiências eu acho que eu já contei todas aqui para vocês. Mas realmente eu aprendi com o tempo a ter uma determinação e ter um objetivo, né? Eu acho que isso que acaba me motivando dia após dia e faz com que eu queira sempre atingir as minhas metas diárias e, claro, pessoais e profissionais. Mas realmente eu aprendi a estipular um objetivo na minha vida. E até olhando um curso esses dias com uma amiga, a Elisiane, eu até percebi que ela falou bem assim, ela me passou um curso, uma imersão de 3 dias à noite, a gente começou a assistir, e o cara me falou uma coisa que me impactou muito. Ele falou bem assim: qual que é a tua projeção de 20 anos? Como que você quer estar daqui a 20 anos? E isso já era uma coisa que eu pensava, eu não fazia uma projeção de 20 anos, mas era uma coisa que eu já me planejava, pô, daqui a um certo tempo eu quero estar muito bem. Daqui a um certo tempo eu quero poder fazer isso. Daqui a um certo tempo eu quero poder fazer aquilo, sem me preocupar se eu vou conseguir ou não vou conseguir, porque eu vou estar bem para me poder colocar em prática aquilo que eu estava planejando no momento. E realmente essa foi uma questão que dia após dia eu venho buscando essas determinações. Sou uma pessoa bem determinada, uma pessoa que eu gosto de tudo bem organizado e realmente atingir um objetivo. Então eu acho que essa meta nós temos que definir, foi uma coisa que eu coloquei na minha vida, tem dado certo até então, tá? A princípio era isso, pessoal. Meu, né? De minha parte. Vai, Cris. Então, hoje eu tô mais ouvinte porque a parte de tecnologia vocês três aí dominam, né? Ô, Cris, deixa eu personalizar a pergunta para ti, então. Antes de entrar na Lean Sales, o que você tinha aprendido antes de entrar até, né, o momento que você entrou na Lean e depois que você entrou na Lean? O que essas experiências elas contribuíram, de que forma? Quem é o Cris antes e quem é o Cris depois da Lean? Caramba. Boa pergunta, ótima pergunta. E eu comentei isso também no episódio 2 do nosso podcast. O Christian Wessner, antes da linha era um e depois da linha é outro. Com a experiência que eu tive antes, eu tive uma base muito teórica e muito concentrada em resolver problemas que não eram meus, mas de solucionar problemas e entregar o melhor ao meu cliente e da maneira mais mastigada possível. Ou seja, correr atrás das soluções, mesmo que eu não tenha conhecimento nenhum daquilo que eu estou fazendo. Certo? Se permitiu, né? Me permitir. E isso foi uma portinha pequena aberta. Quando entrei na Lean, essa porta se abriu muito mais. Porque além de eu ter que correr atrás do conhecimento, eu tinha caminhos para ter esse conhecimento. Entende? Então, eu aprendi a ser uma pessoa melhor e a ser um profissional melhor, e que essas duas coisas elas não se separam. Então, eu tenho que ter as minhas soft skills muitas às vezes maiores do que as minhas próprias hard skills, né? Então, as minhas especialidades técnicas, a minha formação, ela conta, mas o meu soft skill, a minha determinação, a minha vontade, ela tem que ser bem maior, porque aí sim eu vou criar mais raízes e vou ter maiores experiências e poder entregar melhores soluções. Eu acho que comigo acontece uma coisa parecida, porque eu estudei, eu sou técnico agrícola
e depois eu estudei teologia, que são duas coisas que teoricamente não tem nada a ver, né? E hoje eu trabalho como SDR. Então, assim, eu sempre fico pensando assim, quando eu me formei em teologia e acabou não dando certo para trabalhar como pastor, eu falei, cara, o que que eu faço agora? Eu estudei 10 anos da minha vida para ser pastor, e o que que eu faço com esses 10 anos? Né? Faz sentido. E agora, muitas das coisas que eu aprendi, elas fazem sentido agora, entende? Eu me dou bem quando eu estou lidando com um cliente que reclama da marca que eu estou trabalhando com ele, entende? Por quê? Porque eu aprendi a ouvir gente reclamar. Reclamar da vida. Meu Deus, meu Deus. Então, Gente, assim, eu sou, John, peraí, gente, eu sou do setor, eu gosto de jurídico, cara. Esses dois, o Chris e o John, eles estão acabando com a imagem. E John, e quem se confessava pra ti, cara? O que que vai acontecer agora ouvindo esse Meu Deus. Uai, mas vamos lá. não, Vai, não. John, segue, vai. Não, Vamos lá. mas é que quando você se prepara para um tipo de carreira que trabalha muito com questões espirituais, digamos assim, né? Elas são aplicáveis também numa vida profissional, porque você precisa lidar com gente, né? E para lidar com gente você tem que ter paciência, você tem que aprender a ouvir, sabe? Então, poxa, na verdade, eu tô praticando mais do que eu pensava que eu ia poder praticar daquilo que eu aprendi, sabe? Uhum. Perfeito. Pessoal, para finalizar essa pergunta, né? Eu, Martin, eu comecei como estagiário. Quem nunca em algum momento foi estagiário, né? Eu comecei como estagiário em um escritório de arquitetura. Depois disso, eu trabalhei como desenhista técnico mecânico em uma empresa de metal mecânica, que já foi um passo totalmente diferente. Isso porque eu tinha feito um cursinho lá no Senai, lá no começo, quando eu estava no ensino médio ainda, e eu precisava ganhar mais, então eu fui em busca disso. E aí sim eu tive uma grande oportunidade trabalhando com um dos meus diretores hoje, né, que foi começar a trabalhar como account executive, né, executivo de contas, e aí sim, a realizar prospecção. Fiquei mais de um ano trabalhando nisso. Depois fui para um setor de qualidade. Após isso, né, após um longo período no setor de qualidade, eu comecei a trabalhar com client service. E aí, a partir disso, eu fui para o sucesso do cliente e hoje eu faço gestão de todos os projetos que a Lean Sales acaba abraçando. Falando assim, parece que aconteceu tudo muito rápido, mas não, eu abdiquei, eu abri mão de muita coisa durante esses mais de 5 anos, né, que foi o período que aconteceu mais ou menos tudo isso aí, e é o que a gente sempre faz, né, o Christian fez, o John com certeza em algum momento da vida dele abriu mão de alguma coisa para abraçar outra, e o Thomas também. E essas experiências que a gente tem, pessoais e profissionais, elas contribuem para quem a gente é hoje. Não pensem que vocês vão ser os mesmos daqui a 1 ano, 5 anos ou 10 anos. Isso não vai acontecer. E aí, para quem está nos escutando, né, tenham isso em vista. Invistam o tempo de vocês no que vai fazer vocês crescerem profissional e pessoalmente também, né? Não foquem só no profissional, porque o profissional às vezes parece chato, mas é o chato que vai fazer vocês chegarem mais longe no final do dia. Esse é um ponto, acho que, bastante importante, né, pessoal? A bater a meta. E... É isso aí, é isso mesmo. Aqui a gente acaba a primeira etapa do nosso podcast. A gente quer que você fique aí, a gente já volta, tá? E pense um pouquinho nessa questão do que você quer, como você quer e por que você quer ser um bom profissional, desenvolver suas hard skills, desenvolver seus soft skills, fazer com que aquela hard skill que você tem, como que eu vou trabalhar ela nesse meu lugar que eu tô hoje, é esse lugar que eu quero estar daqui a 1 ano, é esse lugar que me faz feliz. Eu acho que isso também é muito importante, né, Martin? Totalmente. Vale lembrar, tá, Cris, nessa projeção de 20 anos que eu comentei, que é uma coisa que eu montei para minha vida, pessoal. É uma coisa que eu montei para minha vida e eu tenho uma projeção hoje de 20 anos, como que eu quero estar daqui a 20 anos. E uma coisa que eu achei muito interessante, que o rapaz do curso ele ainda pegou e informou. Ele ainda falou bem assim, gente, tá, você montou a sua projeção para 20 anos, mas qual que é a sua próxima atitude? Como que você vai começar a executar isso?
Você não pode começar a querer executar isso de 3 anos, de 3 em 3. Não, cara, se concentra nos teus primeiros 12 meses. Atinge um ponto desse teu objetivo nos primeiros 12 meses. Um exemplo, eu estou com o nome sujo. Beleza. Para mim poder atingir esse meu objetivo de 20 anos, eu preciso estar com o nome limpo. Então, nos primeiros 12 meses eu vou limpar meu nome. É isso aí. Eu preciso comprar um carro. Beleza. Daqui a 20 anos eu quero poder comprar 10 carros. Mas para mim poder comprar os 10, eu preciso primeiro comprar um para poder trabalhar, para eu poder adquirir esse meu sonho. Então, automaticamente, em 12 meses eu vou comprar meu carro. E essa é uma coisa que eu achei fenomenal e que realmente dá certo. Então, pense um pouquinho, siga e já aguarda a gente que já tem mais daqui a pouquinho, pessoal. Já a gente... É isso aí, galera. A gente tá voltando aí de novo, depois de conversar um pouquinho aí sobre soft skills e hard skills, né? A propósito, isso também me lembra aquele famoso do discurso do Steve Jobs, do qual eu falei no primeiro episódio que a gente fez, né? De repente seria interessante vocês voltarem lá e assistirem esse discurso de novo, onde o Steve Jobs fala de ligar os pontos das coisas que você aprendeu durante a vida. Inclusive, ele comenta que nunca conseguiu terminar uma faculdade porque não tinha dinheiro, né? E depois a gente vê no que deu, né? Steve Jobs talvez seja o cara com a maior capacidade de aproveitar soft skills e hard skills que ele aprendeu, né? Mas é isso aí, Martin. Eu acho que a gente pode continuar. Vamos lá. Eu acho que seria interessante, né, John e Cris, nós deixarmos o link do discurso dele na descrição do vídeo para o pessoal que está assistindo do YouTube. Então vai estar aqui embaixo na descrição, pessoal. Quem estiver nos acompanhando, Vai esse discurso que é magnífico, tá? É show de Desculpa, bola. Martin. Segue. Nada. Vamos lá então, pessoal. Bom, falamos sobre profissional multidisciplinar, falamos sobre soft skills, sobre hard skills, e agora eu entro nesse ponto de quem é o profissional da indústria 4.0. Primeiro ponto, são indivíduos com formação multidisciplinar e principalmente flexíveis, né? Esses profissionais, eles têm que ser flexíveis. Eles possuem domínio sobre N ferramentas, idiomas e também competências emocionais e são capazes de se adaptar facilmente a novas culturas de trabalho, além de, claro, estarem habilitados para trabalhos colaborativos também. Aí sim, Cris, vamos voltar naquele ponto lá do início. Hoje, ótimo. a formação, seja graduação, pós, técnico, qualquer outra, define uma área de atuação para o profissional? E eu digo para vocês que um profissional especialista, ele tem grande conhecimento, né, em uma área. Um profissional generalista, ele tem conhecimento sobre uma quantidade maior de informações, mas não é especialista em nada. Quando se torna um profissional multidisciplinar e une essas duas capacidades com a capacidade de lidar com fatores emocionais, né, que são as soft skills, aí sim, ele trabalha onde ele achar que ele pode cumprir com a função. Então, uma formação não define, né, uma área de atuação. Uma formação ela vai te apoiar, te tornar especialista em algo, mas o teu conhecimento geral vai te apoiar para trabalhar em qualquer outra função que você desejar. Exemplos são vocês, né? Cris, John e Thomas. Obrigado. Bom, pessoal, a profissão, a gente sabe que ela ocupa uma grande parcela da nossa vida, né? A gente passa muito mais tempo, talvez, trabalhando do que aproveitando qualquer outra coisa. E a gente precisa, né, sempre estar satisfeito com essa condição que nos é imposta para chegar a um grau considerável de felicidade. Não basta, né, não basta eu escolher uma profissão que tenha tudo a ver comigo se eu não estiver disposto a fazer alguns sacrifícios, abrir mão de determinadas facilidades, porque eu não vou alcançar a felicidade dessa forma. Se eu apenas trabalhar e me dedicar, também não vou alcançar a felicidade, mas eu vou estar mais perto de alcançar o ponto que eu quero chegar na minha vida. Então, sacrifícios são necessários, abrir mão talvez de um final de semana para estudar é necessário, e a gente vai se tornar satisfeito com o passar do tempo, com o passar dos anos, né, eu chegando aonde eu realmente quero. Bom, além disso, então, quais mercados, setores ou verticais têm um maior crescimento no mercado, mesmo nesse momento de crise? Por que eu vou falar disso? Eu já explico um pouco mais. A gente tem a tecnologia da informação crescendo muito, a gente tem o setor de marketing crescendo muito e o setor financeiro crescendo muito. Tem muita pesquisa no mercado que está falando sobre o crescimento dessas áreas. Tecnologia da informação, por quê?
porque a tecnologia como um todo, ela tem crescimento, as empresas estão modernizando o data center, estão modernizando os processos, estão ampliando a infraestrutura ou diminuindo e partindo para algumas outras soluções. Marketing. As empresas elas precisam vender mais e, consequentemente, elas vão, né, apostar mais em marketing para trazer novos clientes. Quem vive de recorrência talvez vai chegar a um momento que não vai conseguir mais crescer. Por isso, o marketing é importante para trazer novos clientes. E o financeiro, porque a gente está em período de crise, a gente está em período que talvez cortar gastos é melhor ou não é? Não sei, depende muito do tipo de empresa, né, do modelo de negócio que a gente está falando. Mas são setores que têm um crescimento muito forte, um mercado muito forte nesse momento. E aqui eu trago algumas funções também que estão aparecendo e estão ganhando força nesse momento. Coordenador jurídico, falando do setor financeiro, gestor de mídias, falando de marketing, especialista em inteligência artificial, falando em tecnologia da informação, Olha, responsável de segurança, cientista de dados, consultor de investimentos, analista financeiro, engenheiro de dados, analista de marketing digital. Reparem que eu misturei um pouco essas funções, porque de uma forma ou de outra, elas acabam se comunicando. Existem empresas que trabalham em mais de um setor. Eu também já vou falar um pouquinho mais sobre isso e sobre os profissionais que têm que ter um conhecimento sobre cada um desses pontos. Conhecer somente uma coisa talvez me ajude, talvez não me ajude. Então, profissional generalista, ele tem um conhecimento sobre todas essas áreas e são esses três setores que têm um crescimento considerável nesse momento também. Bom, como um profissional ele pode se inserir em um novo mercado neste momento, no momento que a gente está vivendo agora? Resolvi migrar de mercado, o que eu estava fazendo não está mais dando resultado ou não está me trazendo dinheiro suficiente para eu me manter. O que eu posso fazer? Eu posso mudar de mercado? Primeiro passo para essa mudança, ser um profissional flexível, né? A flexibilidade ela é uma característica que te facilita muito, te torna adaptável, né? Te proporciona mais resiliência e a partir disso você se torna apto para aprender coisas novas e para lidar com ferramentas, com visões, com interações diferentes do que você estava acostumado. Se eu quero mudar de mercado, se eu quero mudar de função, primeiro eu preciso ser flexível comigo mesmo e depois, né, partir para alguns outros passos. Passo 2. Então, entender e se colocar no lugar dos outros. Beleza, eu sou flexível, mas a pessoa que trabalha comigo, será que ela também é? A gente está, né, dentro de alguns ambientes de mudanças, que a velocidade pode ser maior, pode ser menor, mas o que não muda lá dentro é a empatia que uma pessoa precisa ter com a outra. A empatia ela é fundamental. E por mais que a tecnologia avance, o ser humano ele é movido por relacionamento, né? A tecnologia está ali para apoiar. O que vai mover um time, uma equipe, são os relacionamentos internos. E o passo 3, então, né, se eu quero mudar de mercado, é a capacidade de aprendizado contínuo. Né? Em um mundo com acesso rápido a quantidades enormes de informação, quem detém maior conhecimento e quem aproveita, quem coloca em prática esse conhecimento, acaba se destacando no mercado. Não adianta eu só ter a informação à disposição, eu preciso fazer uso dela também, né? Se eu quero chegar aonde eu desejo. Bom, e a tecnologia, então, ela é bastante ampla, a gente sabe disso, mas tem algumas áreas e um mercado muito específico que a gente pode adentrar sendo profissional de tecnologia ou sendo qualquer outro profissional. Primeiramente, os novos conhecimentos e o valor que a informação ganhou nos últimos anos, tanto que a gente tem até mesmo a LGPD aí sendo é, entrando na ativa no Brasil, né? A GDPR na União Europeia já está em funcionamento tem algum tempo, agora a LGPD também. Cris, diga. Explica para quem não sabe, por favor, o que é Eu ia falar LGPD. isso. Uma leizinha, Bom, pessoal. É, tá aí dentro dos conhecimentos do Thomas, mas a gente está falando da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? A informação ela ganhou valor, muito valor, e essa Lei Geral de Proteção de Dados trata dos dados pessoais, muito voltada à privacidade. Quem nunca entrou em um site de uma empresa das maiores de mercado para verificar o preço de um produto e começou a receber um monte de anúncios depois? Quem nunca recebeu uma essa semana. ligação? Pois então. Acontece com bastante frequência, né, pessoal? Então, essa lei, ela trata muito disso, da forma como as agências, como as empresas, elas vão tratar os dados pessoais, né? E de que forma também as empresas precisam se adequar
para conseguir fazer esse armazenamento, esse tratamento e talvez um compartilhamento desses dados pessoais. Voltando para cá, então, esses novos conhecimentos e esse valor que a informação ganhou, eles favorecem o crescimento do setor de tecnologia da informação e comunicação dentro das empresas. O que é o setor de tecnologia da informação? Então, dentro de uma empresa, se trata de um conjunto de atividades e soluções que são disponibilizadas por recursos de computação para otimizar a produção, armazenamento, transmissão, acesso, a segurança e principalmente o uso das informações, né? No final do dia é isso, é um setor específico que cuida, através, claro, de recursos, né, de N soluções, a cuidar de informações e da utilização dessas informações dentro da empresa também. E esse setor ele tem um alto impacto no planejamento, né, a nível estratégico dentro da empresa. Ele vai apoiar a empresa a alcançar a missão dela dentro do mercado. E outro ponto, ele tem impacto direto em níveis operacionais e administrativos. Por quê? Porque ele vai estar apoiando, né, a organização, todos os funcionários através de software, de hardware e também soluções específicas para determinado tipo de negócio. Eu estou falando É, aqui de... desculpa, Martim, Pode falar, eu Thomas, sou bem desculpa. intuitivo. É até importante, né, principalmente nessa questão, muitas vezes não seria, não sei, um slide antes você ainda colocou a palavra otimizar. Eu ainda não vejo que, claro, é a palavra-chave, porém uma das outras palavras que poderia se encaixar também era coordenar, né? Coordenar. Uhum. Tecnicamente a gente que está no nosso dia a dia sabe, eu até utilizo isso em algumas oportunidades que eu falo, o TI realmente ele é o coração da empresa hoje. Então, o setor de TI com um setor de TI com dificuldades, um setor de TI com falhas, gargalos, quer dizer que a empresa está doente, que a empresa não vai seguir para frente. Então, alguma coisa tem de errado e a gente precisa tratar. Entra a parte de investimentos, entra a parte de melhorias. Aí, claro, é uma outra conversa, vamos dizer assim, né? Mas realmente, para quem não tem uma noção, nossa, TI é o pessoal da informática. TI, aquele carinha, ô fulano, vem aqui, ó, meu notebook está travado. Ô fulano, não estou conseguindo acessar isso daqui no meu CRM. Então, não é só essa função. Realmente, ele vai fazer toda a gestão e coordenar e todos os processos, desde financeiro, administrativo, marketing, produção, compras, tudo. Tecnicamente, tudo tem um pezinho do TI. Então, se o TI não estiver funcionando, a internet não vai chegar em um determinado setor. Tudo, tudo, gente. É tão grande que vamos perder mais de 3 horas aqui se for falar. Resumindo, Então, tudo está interligado. E isso essa aí. ligação, né, que é um dos ramos da tecnologia da informação, é um dos ramos que está em mais expansão, a pessoa que necessita aprimorar sua soft skill precisa também estar atenta a esses pontos que o Martin está colocando. Então, eu creio que o Martin vai estar falando um pouquinho mais sobre isso e trazendo também o que isso muda na vida de cada um em relação às suas soft skills. Uhum, com certeza. Bom, pessoal, eu só queria trazer um ponto também aqui. Tem uma pessoa que comentou comigo esses dias que ela odeia o responsável de TI da empresa dela, porque sempre que ela precisa de alguma coisa, ele demora muito para resolver para ela. É, eu acho que, né, as pessoas precisam entender que o cara do TI lá, às vezes, ele está sozinho dentro de uma empresa, né? As empresas, elas têm tamanhos diferentes e, consequentemente, o número de funcionários dentro do setor de tecnologia também é variável. E né, é muita coisa para resolver. São muitos funcionários que pedem uma coisinha e demoram para receber. Então, tem esse ponto também. A gente tem que ver que atrás da tecnologia da informação, atrás desse setor, tem uma pessoa trabalhando, né? É um ser humano, não é um robô fazendo nada lá dentro. Bom, voltando para cá então. Uma pergunta que surge muito e que a gente talvez pode até fazer para nós mesmos. Apenas profissionais formados em desenvolvimento de sistemas, engenharia da computação, engenharia de software, sistemas da informação podem trabalhar no mercado de tecnologia? Vocês sabem que a resposta é não, né? Mas eu vou chegar nesse ponto também. O ecossistema de tecnologia ele é muito amplo. A gente está falando aqui de um número muito grande de fabricantes de soluções específicas, de distribuidores de soluções, de fabricantes específicos, diferentes, um número grande de revendas, ainda maior, né, de revendas, de parceiro, de canais que acabam revendendo esses equipamentos desses fabricantes, e a gente está falando de clientes e de consumidores também, que fazem uso dessas soluções.
ponto-chave, todos eles têm conhecimento sobre tecnologia e utilizam a mesma, mas dentro dessas empresas, sejam eles clientes, consumidores, revendas, distribuidores, até mesmo os fabricantes, existem lá dentro áreas comerciais, áreas financeiras, áreas operacionais, administrativas. Dentro da parte comercial a gente tem pré-vendas, pós-venda, e também N outras áreas dentro de cada um desses setores. Então, o setor de tecnologia ele é muito amplo, tem espaço para muito profissional e as soft skills, as hard skills, elas vão colaborar muito. Eu sendo ou não formado em tecnologia. Esse era o ponto que eu queria chegar, Cris. Isso aí. É Bom, importante lembrar, né, realmente, Martin, uhum, eu, até 7 meses atrás, quando eu iniciei minha trajetória é, nessa empresa onde eu estou atualmente, eu não conhecia absolutamente nada de tecnologia. Eu acredito que o John, pelo que nós já conversamos, também não conhecia. E Uhum. nós nos permitimos, né? Nós nos permitimos conhecer, nós nos permitimos dedicar um certo tempo extra, nós nos permitimos evitar e abdicar de alguns desejos pessoais e para poder realmente tentar aprender um pouco mais sobre isso. E realmente é uma coisa fenomenal, porque você acaba pegando gosto, você acaba se apaixonando, e eu não sei se realmente é porque é o nosso dia a dia isso, mas, gente, hoje, por exemplo, eu não me vejo trabalhando na mesma função SDR, trabalhando com outro tipo de produto. Então, eu acho isso magnífico, porque, gente, você se permite. Você se É permite, isso você aí. acaba pegando gosto, né? É, total. a tecnologia, na verdade, é que assim, eu já tinha algum conhecimento, mas como leigo, né? Eu tinha uma noção do que era um servidor, mas eu não tinha nem noção de como que funcionava, quanto se pagava em um servidor, essas coisas assim, né? Então, essas coisas você acaba descobrindo, né, só quando você tá lá no meio do negócio mesmo, né? Aí você veio ter uma enxurrada de conhecimento com um dos nossos CEOs que É, dá baile em relação a conhecimento e trazer esse conhecimento de forma simples, é, objetiva, que é o que é necessário para aprimorar nossas soft skills. justamente. É tipo assim, gente, é tipo assim, ó. Tá vendo esse celular? Então, ó, o celular é assim, 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 entendeu? Pronto. Cara, tu entende tudo. Deu um E segundo, assim. Um segundo, entendeu? Exatamente. Bom, pessoal, como que o setor de tecnologia se tornou tão importante no mundo em que a gente vive hoje? Primeiro, através da globalização, né? A globalização a gente pode definir de forma bem simples como integração econômica e cultural entre os países. E essa globalização, ela determinou a criação e a popularização de novas tecnologias. Sem elas, não seria possível, né, que a globalização, que essa integração econômica e cultural ocorresse. A tecnologia, ela faz com que exista uma maior interação e principalmente praticidade para solucionar qualquer problema que eu tenha no meu dia. O aumento, a melhoria das soluções, elas vêm para solucionar desde uma mensagem que eu quero enviar através de um dispositivo móvel, até talvez um software que vai fazer análise de 1 milhão de dados que eu estou fazendo uso diariamente. Então, ela está no nosso dia a dia, né, seja nas mais simples funções, mas também nas mais complexas. E aqui uma pergunta também para vocês, pessoal. Qual era a visão de vocês sobre tecnologia antes de conhecer e trabalhar nesse mercado? Antes de talvez entrar ali em sales e se aprofundar um pouquinho mais sobre isso? Ah, essa eu quero começar. Cara, eu juro pra ti que antes de eu entrar na linha, eu acho que eu até comentei com alguém esse dia, não sei se foi contigo, Martin, que o meu único medo, não, não foi, foi com um time. O meu único medo quando eu entrei não foi em relação à parte de desenvolvimento, à parte de roteiro, à parte de rotina, à parte de comunicação. Cara, esse era o Uhum. meu menor problema. O meu maior problema realmente era a tecnologia. Porque pra mim, tecnologia era uma coisa que você pegava e era aquele carinha lá com óculos, nerdzão, e tá, e só cuidava realmente dessa questão de tá com problema no computador? Peraí que eu tô indo aí. Cara, pra mim era isso. Totalmente isso. Juro pra vocês. É o que a maioria das pessoas pensam, eu acho, né? eu Eu acho já tinha que noção.
Eu já tinha noção um pouco, porque eu tinha amigos que trabalhavam com TI, né? Só que eu tinha a visão que eles têm da tecnologia, né? Hoje eu vou conversar com eles, eu falo de soluções de tecnologia que eles nunca ouviram falar, né, cara? Então, então às vezes eu acho que, tipo assim, é que a gente está num nível mais enterprise também, né? E as pessoas com quem eu tinha contato, elas não tinham um nível tão enterprise, assim, de conhecimento com relação à tecnologia, né? Então, as soluções deles já são um campo um pouco mais SMB, mais básico, né? E hoje, às vezes, eu vou falar de hiperconvergência, os caras eles nem sabem o que é hiperconvergência. Assim, eu tenho que explicar para eles, eu que não sou da. Eu E não foi sou assim, o. e foi assim que Aham. tu conseguiu aprimorar a tua soft skill, né? Aprendendo e Tá? vendo a experiência de quem conhece, Isso. porque as grandes empresas, as enterprises, as pequenas e médias empresas, as SMBs, elas têm pessoas técnicas com perfis hard skills para que você tenha que conversar e você tenha um soft Isso. skill. Então, acho que essa questão mesmo que o Martin colocou, né? A gente aprimorar as nossas soft skills para que consigamos falar até mesmo com quem tem as hard skills. Sim. É isso aí. E John, o teu colega que tem esse conhecimento, que trabalha com esse mercado, né, que trabalha com TI, ele não está Aham. errado em não conhecer essas soluções, né? Acho que é Sim, importante ressaltar isso, porque sim. a solução que ele trabalha hoje, os equipamentos que ele possui hoje, o conhecimento que ele tem hoje, atende ele. Aí que está o Uhum. ponto, né? A gente tem no mercado empresas de N perfis e tem coisas que atendem determinada empresa e tem coisas que atendem outra empresa, né? Tem esse ponto aí também dentro desse mercado. Uhum. Bom, pessoal, profissionais com soft skills eles se adequam de forma muito mais fácil em um mercado diferente sempre que for necessário, né? Se eu tenho um emocional muito forte, eu vou conseguir lidar com pressão em qualquer lugar, né? Talvez de uma forma um pouquinho melhor em um lugar ou um pouquinho pior em outro, mas eu vou conseguir lidar com um ambiente de pressão, com um ambiente de entrega de resultado, com um ambiente que me cobra muito métricas e metas. E as empresas hoje, né, elas contratam o colaborador por suas hard skills, pelo conhecimento técnico que eles têm, mas eles demitem por problemas de comportamento, por falta de soft skills, feliz ou infelizmente, né? Isso acontece muito no mercado. No mundo, né, em que vivemos, ter essas diferentes experiências não te torna mais capaz, né? Esqueçam isso. Se alguém pensa que, eu tenho muita experiência, eu sou totalmente mais capaz, tu é menos do que eu, isso não é mais uma. Não adianta afirmar isso no momento que a gente está, porque não vai ser uma verdade absoluta. A vontade, ela é um grande diferencial no mercado hoje. E eu digo isso porque eu escuto isso de diretores, né, de gerentes todos os dias. Então, no mundo que a gente está hoje, as diferentes experiências elas não te tornam mais capaz. A tua vontade vai definir até onde você pode chegar. E uma pergunta novamente aqui, como que a gente vai gerenciar profissionais multidisciplinares e como que isso torna um benefício para a empresa, não para mim, né? Não Martin como gestor. Como gerenciar esses profissionais multidisciplinares vai se tornar um benefício para a empresa? Eu mesmo vou responder ela, tá, pessoal? Os grandes líderes, eles são formados no mercado de trabalho quando eles possuem empatia. Eu me torno um líder quando eu tenho empatia com os meus liderados. E o gestor de pessoas que sabe liderar e que sabe aproveitar todas as habilidades de cada indivíduo, ele acaba construindo um ambiente de trabalho muito mais colaborativo, que os liderados vão se tornar líderes também. E essa troca de conhecimento vai fazer com que esse gestor, ele talvez se torne depois um diretor também. E o liderado dele vai se tornar líder de time, vai se tornar coordenador, vai se tornar gerente e vai se tornar diretor também. O crescimento do meu liderado se torna o meu crescimento também. É importante que a gente tenha isso em vista. Embora se tenha uma hierarquia, né? Todos estão. Um acaba servindo de espelho para o outro. A hierarquia sempre Exatamente. vai aumentando, mas um sempre se tem como espelho do outro. É bacana isso, muito, muito interessante mesmo. É um pensamento que todo profissional devia ter, né? A empatia te ajuda a crescer dentro da empresa. É É até importante que uma você. coisa que eu brinco, né, Marte? Eu até brinco direto com isso. Eu falei bem assim, cara, tu ganhando dinheiro, ele ganha dinheiro e ele ganha dinheiro. Então, tipo, vamos Todo todo mundo mundo ganhar dinheiro. feliz. É, Todo é mundo isso está mesmo. feliz no final do dia.
Profissionais com apenas uma área de conhecimento, a gente já falou sobre isso, eles hoje não são os mais valorizados no mundo que a gente vive, né? Novamente, eu escuto isso todos os dias também, tanto dos meus diretores, quanto dos diretores e gerentes que eu converso durante toda semana, todos os dias. Uma área só de conhecimento, beleza, vai te entregar o que tu precisa de forma específica, mas eu preciso de um profissional que tenha outras áreas, que tenha um conhecimento mais geral também, que se eu precisar destinar ele para fazer uma função, ou talvez cobrir algum outro déficit que eu tenho dentro da empresa, eu vou conseguir deslocar esse profissional. E, aqui eu trago uma afirmação que é bastante forte, um profissional ele pode e ele deve realizar mais de uma função, mesmo que indiretamente, mesmo que seja contribuindo com algum outro colega de trabalho seu, né? Você como profissional pode e deve realizar mais de uma função. E aí, pessoal, para a gente finalizar, né, qual que é a visão de vocês sobre o futuro de um profissional multidisciplinar? O que vocês acham? Até que ponto um profissional multidisciplinar pode chegar? O céu é o limite, né? Ao ponto que ele tiver vontade de alcançar. Maravilha, Cris. Eu acho que o Steve Jobs é o exemplo, né? Tá ali o cara para mostrar, né? A gente tem vários exemplos, né? Vários exemplos de profissionais desse tipo. E eu até gostaria de fazer um paralelo. Se você ler um pouco sobre o toyotismo, você começa a entender um pouco essa visão, né? De que o profissional não pode ser específico demais, porque em algum momento ele vai faltar alguém em algum outro momento que vai precisar ser substituído e ninguém vai poder fazer isso, né? Então, é interessante. Perfeito. É isso aí. Martin, que pancada de episódio. Meu amigo, nós Incrível, achamos né? que ia ser apenas 30 minutinhos. Passamos até pro pessoal que ia ser 45 minutos, mas deu 52 minutos. Você aguentou até aí, né? Então tá tranquilo. Martin, nós te agradecemos. Vocês que me aguentaram, Cris. Deixa eu primeiro agradecer, depois você faz o término, por favor. John, Cris, Thomas, de novo, um prazer enorme mesmo tá apresentando para vocês, trazendo um pouquinho do meu conhecimento, do meu ponto de vista, né? Lembrando que o que eu disse aqui não está certo e não está errado, simplesmente o ponto de vista do Martin. E eu espero que dessa forma eu possa também ter contribuído, não só com vocês três, mas com todos os que vão nos escutar, que vão nos ver no YouTube também. Deixo aqui os meus contatos de LinkedIn, o meu e-mail da Lean Sales e também o meu e-mail pessoal. Eu coloco aqui o meu Instagram, que eu uso de forma muito mais pessoal do que profissional, mas fiquem à vontade também para me seguir, para conversar comigo. Eu sou um livro aberto, né? Eu sempre digo isso. E dentro da Lean, eu sou a pessoa que eu não... gerente de contas, ok. Mais do que isso, eu sou a pessoa que ajuda todo mundo. O que precisarem, eu estou à disposição. E eu estou aí à disposição também para vocês. Obrigado novamente. Opa! Beleza, perfeito. A gente que agradece, né, cara? Agradecemos e muito. É isso aí, agradecemos bastante. Vamos finalizando aqui, então, o nosso 8º episódio. Agradecemos novamente ao Martin, agradeço ao John, agradeço ao Thomas. O perfil de vocês do Instagram vai estar aqui embaixo no link. Curta, compartilhe. E hoje nós estamos tendo o nosso 8º episódio sobre os profissionais, o perfil profissional 4.0. Quer saber mais sobre o Paduto? Entra no nosso perfil do Instagram e também compartilhe com seus amigos. Agradecemos a vocês, tenham um ótimo final de semana, nos vemos no próximo episódio. Um abraço!